Olá, amigos do podcast Assustadoramente. Irei contar alguns pequenos acontecimentos que me ocorreram na minha atual casa. Porém, já estou avisando para vocês que essas pequenas histórias não são tão assustadoras quanto as que costumo ouvir por aqui. Mas vamos lá. Primeiro relato. Quem me observa? Para iniciar esse relato, acho válido explicar como funciona a geografia da minha casa. Então vamos lá. Eu moro em uma pequena casa na capital de São Paulo, onde nessa casa existe um corredor que se estende até o final do terreiro, passando pela janela dos únicos 2 quartos da casa. Meu relato começa no ano de 2010, quando eu estava sozinha em casa. Juro não me lembrar da ocasião por qual fiquei sozinha em casa. Realmente nunca ficava sozinho, justamente pelo fato de possuir 5 irmãos. Então, querendo ou não, sempre tive companhia durante todas as horas do dia. Lembro-me de estar no meu quarto jogando no meu computador, que fica ao lado da janela que dá no suposto corredor. O corredor, como tudo naquela casa, nunca apresentou nada de errado, estranho ou sobrenatural. Era tudo perfeito como deveria ser, mas tudo mudou naquele dia, quando estava sozinha em casa. Estava totalmente empolgado de estar sozinha em casa. Poderia fazer coisas que normalmente não fazia naquela época, como colocar som alto e coisas afins. Mas de repente, essa sensação de liberdade passou quando comecei a sentir que existia mais alguém comigo naquela casa. Mas juro, não sentia a presença dentro da minha casa. Eu mesmo sentia essa presença vinda do corredor, como se me olhasse através da janela. Inofensiva presença? Talvez. Sem pensar 2 vezes, eu corri para a rua com muito medo. E por lá fiquei por volta de 30 minutos aguardando a chegada de alguns dos meus irmãos. Durante esse tempo, eu nem cogitei a ideia de voltar para casa e tentar entender a situação. Depois de 30 minutos plantado na rua, feito um bobo, resolvi que era hora de entrar em casa e tentar averiguar a situação. Porém, somente consegui chegar à porta da cozinha, que dá acesso a toda a casa. Ao pisar na porta da cozinha, eu senti uma presença totalmente desconfortável. Dessa vez, uma coisa mudou. A presença se espalhava por todo o quintal, não somente no corredor, como se aquilo fosse poderoso demais para apresentar tal influência em um terreno todo. Voltei para a rua correndo, juro que eu não sabia mais o que fazer. Apenas esperei, pois em algum momento um dos meus irmãos iria chegar. Dito e feito, minha irmã chegou, mas claro, isso contando em resumo, pois me lembro de ficar mais de 1 hora esperando alguém chegar. Por fim, entrei na casa com ela e aquela presença misteriosa não existia mais. A casa estava em total ordem, nada fora do lugar. Não contei nada a ninguém. Minha irmã mesmo não iria acreditar em nenhuma palavra. Então deixei essa história cair no esquecimento, como todo o resto. Segundo relato. Que sombra foi essa? Esse caso aconteceu no ano de 2019. Tinha acabado de chegar da faculdade. Era por volta das 23h10 de um dia super cansativo. A rotina de trabalhar e estudar é realmente difícil. Por isso, me adiantei para tomar um banho e dormir o mais rápido que pudesse. Afinal, no dia seguinte às 5 da manhã, precisaria estar de pé novamente. Entrei no chuveiro e tudo correu normalmente durante o banho. Quando saí do chuveiro, na hora que estava saindo para o quintal, eu vi, ou juro que vi, uma sombra me olhando pela porta da cozinha. Mas foi coisa de segundos, logo essa sombra desapareceu no escuro do quintal. Juro que acendi a luz do quintal tentando ver se tinha alguém lá, mas não achei nada. Não fiquei com medo e nem nada do tipo. Eu, em 2019, já era um tanto cético. Somente deixei a roupa usada no balde de roupa suja e fui dormir. Na outra semana, o mesmo caso, mas dessa vez não foi uma sombra. Eu ouvi alguém dando uma risada meio macabra e novamente eu saí para olhar. Mas não tinha nada novamente no quintal. Posso afirmar que não foi risada de nenhum dos meus vizinhos. Afinal, era tarde da noite e todos estavam dormindo. Me sinto meio encasquetado com esses 2 casos, pois nenhum dos 2 eu consegui encontrar uma explicação. Terceiro relato. A presença que voltou. Esse caso aconteceu no final do ano de 2020.
Não sou do tipo que faz Feng Shui. Devido a isso, o computador que contei no primeiro relato fica exatamente no mesmo lugar, mesmo depois de 11 anos. O caso me aconteceu quando eu estava em casa junto do meu irmão e da minha mãe. Eu estava programando um aplicativo para o meu trabalho da faculdade, enquanto a minha mãe e meu irmão estavam vendo TV na sala. Quando, de repente, eu senti novamente uma presença me observando pela mesma janela do primeiro relato. E novamente, não pensei 2 vezes, saí do quarto. Mas não fui tão longe, fui somente até onde meu irmão e minha mãe estavam. Não contei nada do que senti no quarto, somente fiz companhia aos 2 por algum tempo. Quando voltei ao quarto, não senti mais nada de estranho. Posso afirmar que aquela presença voltou para me observar? Para quê? Ainda não sei, mas sigo acreditando que ela é totalmente inofensiva. Obrigada por me deixar contar essas minhas pequenas histórias que com certeza ficariam perdidas em minha memória. Prometo trazer mais um relato sobre esse corredor. Tem mais uma história sobre o dia que supostamente vi o rosto de quem me observava. Mas deixa isso para um outro dia, até porque são 23h10 de uma segunda-feira. Preciso trabalhar amanhã cedo. Você acabou de ouvir mais um relato enviado no e-mail assustadoramente@outlook.com. Gosta dos relatos? Então siga o podcast no Spotify e também no Instagram, @assustadoramente_podcast.